Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Phil. Nesse vídeo a gente vai dar continuidade ao primeiro exercício prático de ergonomia. Nós vamos continuar montando o nosso primeiro ambiente. Para isso eu preciso que vocês prestem bastante atenção ao conteúdo desse vídeo e tentem reproduzi-lo na casa de vocês, perfeito? Vamos lá. Então pessoal, vamos lá? Aqui nesse slide, pessoal, que eu deixei para vocês, bem no finalzinho dele, nós temos as dimensões dos nossos objetos que nós teremos que projetar, ok? Então nós temos a bancada, nós temos o armário de baixo, nós temos os armários de cima, todos eles vistos lateralmente, ok? É como se a gente estivesse do lado, olhando quem está usando a bancada, né, ou o armário. Aqui atrás é a parede, ok? Onde vai estar encaixada, né, fixada a nossa bancada. E a gente vai começar a dar as medidas para esses objetos. E como é que a gente vai fazer isso? O primeiro passo é nós escolhermos o objeto que a gente vai trabalhar. Eu vou começar com o armário superior, tá? A gente vem até o slide que contém as medidas máximas e mínimas desse armário. Então nós sabemos que a largura dele é de no mínimo 35 e no máximo 45 centímetros. E a altura varia de 60 a 65. Então, eu venho aqui na figura, clico em cima dela, vão aparecer essas bolinhas, tá? Para dizer que ela está selecionada. Venho aqui em formatar e aqui nessa caixinha eu vou digitar as medidas que eu quero, ok? Então, por exemplo, tá vendo que esse retângulozinho aqui está deitado? Significa que, e as flechinhas estão para as laterais, significa que aqui eu vou estar me colocando a largura do meu objeto. Esse aqui, as flechinhas estão para cima e para baixo, significa que é a medida representando a altura do meu objeto, tá? Então imagina que eu quero que esse meu armário tenha 40 centímetros de largura. Eu vou colocar 4,0, tá bom? Por quê? Para que fique numa escala visível aqui no PowerPoint, ao invés de eu colocar o número inteiro, eu preciso pular a vírgula uma casa para trás, ok? Por exemplo, se eu quero que a minha caixinha aqui, que o meu armário tenha 40 centímetros de largura, eu digito 40, né? E eu vou pular uma casa para a esquerda e colocar a minha vírgula. Clico fora para confirmar. Ele alterou a medida do meu armário. Se eu quiser 45, eu digito 45, venho uma casinha para trás e coloco a vírgula. Clico fora para confirmar, ele aumentou mais ainda. Se eu quiser com 35, eu digito 35, venho uma casinha para trás e coloco minha vírgula. Ok? Vou deixar meu armário com 40 mesmo. Na caixinha de cima eu vou colocar a altura. A altura que eu quero para esse armário é de 60. Então, 60 aqui em cima e vou pular uma casinha para trás com a minha vírgula. Enter. Percebeu? É muito simples e rápido para dar as medidas para os nossos objetos, tá bom? Terminei de dar a medida para o meu objeto, passo para o próximo objeto. Agora a gente vai para a nossa bancada, tá bom? A nossa bancada precisa ter a largura entre 60 e 75 centímetros, tá bom? Então vamos lá, trabalhar a largura da nossa bancada. Eu clico na bancada, apareceram as bolinhas mostrando que ela está selecionada. Venho aqui em formatar e aí eu vou colocar a largura da minha bancada. Eu quero que ela tenha 70 centímetros, então 70, pulo uma casinha para a esquerda com a vírgula e dou Enter para confirmar. Alterou a medida dela. Vamos ver a espessura da nossa bancada agora.
A espessura da nossa bancada varia de 3 até 5 centímetros. Eu quero deixar com 3 centímetros só, bem fininha. Clico nela para selecionar, vem em formatar. A espessura é aqui, olha. Então, 0,3. Enter. Ficou mais fininha, tá bom? Se eu quisesse com 4 centímetros, é 0,4. Se eu quiser com 5, 0,5, tá bom? Pessoal, defini a largura e a espessura da minha bancada. Eu preciso escolher o que agora? A altura dela em relação ao piso, tá? Então, eu venho aqui no meu slide e vejo qual altura tem a ver com a tarefa que eu vou estar executando. Ó, construir uma maquete é uma tarefa minuciosa, porque muitas vezes tem detalhes pequenininhos que eu tenho que prestar atenção. Então a altura vai variar de 1 metro até 1,10 m, tá bom? De 100 centímetros até 110 centímetros. O que eu vou fazer? Volto lá para minha bancada. Quando eu clico na minha bancada, eu não tenho aqui em formatar um espaço para falar a altura dela. Então, para que eu consiga definir a altura bonitinha da minha bancada, eu preciso criar um outro objeto, tá bom? Embaixo dela para usar ele como régua. O que eu faço? Eu venho aqui em cima em inserir, ok? Formas e pego o retângulo, tá bom? Eu vou desenhar um retângulo do piso até encostar na minha bancada, tá bom? Tá vendo aqui que eu tenho a altura desse retângulo? Eu vou utilizar essa altura para medir a altura da bancada. Então, o que eu vou fazer? Se eu quero 1 metro, eu quero, na verdade, 100 centímetros, né? Porque 1 metro tem 100 centímetros. E aí eu venho e pulo a vírgula uma casa para trás. Enter. Ok? Agora faz conta que eu quero que ela tenha 1,10 m de altura. Então, 1,10 m são 110 centímetros, correto? Digito 110 e pulo a vírgula uma casinha para trás. Vou subir, porque tem que ficar rente ao piso, né? Aqui. E aí eu pego a minha bancada, quando a cruzinha estiver aparecendo, e movimento ela até ela ficar no topo desse objeto que eu criei. Clico no objeto depois e dou delete para apagar. A minha bancada já está na altura que eu quero, tá bom? Faz de conta que eu quero, vou fazer mais uma vez para vocês entenderem. Eu quero deixar a minha bancada a 1 metro de altura. Venho aqui em cima, inserir, formas, retângulo. Crio um retângulo de qualquer altura aqui embaixo da bancada. E aqui eu digito, olha, se eu quero que ele tenha 1 metro, eu vou digitar 100 centímetros e pulo a vírgula uma casinha para trás. Enter. Vou deixar a figura alinhada com o piso, né? Porque eu sempre meço a partir do piso. E aí depois eu movimento minha bancada até ela ficar na altura que eu quero. Eu posso usar as flechinhas do teclado também, as setas do teclado, para cima, para baixo, da forma como ficar mais fácil para vocês, perfeito? Depois eu apago o meu objeto base. Pessoal, nós já fizemos o armário de cima, fizemos a bancada, agora falta o armário de baixo, tá? Então, o armário de baixo, ele precisa seguir as seguintes definições. Se ele não for encostado no chão, que é o caso desse aqui, da esquerda, ele pode ter de 50 até 80 centímetros, aliás, de 50 até 80 centímetros, mas isso é a vista de frente, tá? Não é a medida que interessa pra gente. A medida que interessa é essa aqui, ó. O que essa medida fala? Fala que a largura do nosso armário tem que ser
no máximo 2 centímetros a menos do que a largura da bancada, tá bom? Isso significa o quê? Significa que o nosso armário não pode ser maior do que a minha bancada, entende? Ele tem que ficar um pouquinho mais para trás da bancada. Deu para entender? Esse pouquinho para trás é de no mínimo 2 centímetros. Você tem que ter um dentinho aqui, entre aspas, de 2 centímetros pelo menos. Pode ser mais? Pode, tá bom? A largura mínima para esse nosso armário é de pelo menos 60 centímetros, tá bom? Então, 2 centímetros da bancada e, no mínimo, 60 centímetros, tá bom? O que a gente vai definir primeiro, pessoal? O que está mais fácil da gente definir aqui vai ser a largura, que é o que a gente acabou de pegar as medidas, tá? Para a gente descobrir a largura máxima, a gente faz o quê? Vem aqui em formatar, vê qual medida que a gente usou para nossa bancada. Olha, na minha bancada eu usei 70 centímetros de largura. Significa que o armário da parte de baixo tem que ter 70 menos 2, certo? 70 menos 2 vai dar 68. Eu pulo a vírgula uma casinha para trás e já tenho a largura máxima do meu armário, ok? Se eu quiser fazer um armário um pouco menor, ele pode ter no mínimo 60 centímetros. Eu venho, pulo a vírgula uma casinha para trás, Enter. Então, qualquer medida entre 60 centímetros e 68 eu posso trabalhar para esse tamanho de bancada aqui, tá bom? Pego o tamanho da bancada, a largura dela, menos 2. Então, eu escolhi um armário com a largura de 60, tá? Agora a gente vai definir a altura dele. Qual que é a altura? A altura do nosso armário é de 80 centímetros no mínimo, tá bom? A altura dele. Sendo que eu tenho que respeitar uma distância de 15 centímetros a partir do chão. Tá bom? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o armário que eu acabei de dar a medida dele, vou dar Ctrl C, venho aqui no slide da minha bancada, tá bom? E dou Ctrl V para colocar esse armário aqui, tá? Eu deixo ele coladinho com a minha bancada, tá? Por quê? Porque esse armário tem que ter no mínimo 80 centímetros de altura, então eu venho aqui formatar altura 80, pulo a vírgula uma casinha para trás, Enter, centímetros de altura, e aqui embaixo tem que sobrar pelo menos 15 centímetros. Como é que eu sei se sobrou 15 centímetros? Eu venho aqui, inserir, forma, retângulo, faço um retângulo aqui embaixo e vejo a altura dele, olha. Tá 2,04. Se eu quiser descobrir que medida é essa, a vírgula tá aqui, né? Eu só pego ela e pulo uma casinha para a direita. Eu tenho praticamente 20 centímetros aqui, ó. Significa que se eu quiser, eu posso aumentar o meu armário. Deu para entender? Se eu colocar um objeto aqui de 15 centímetros de altura,
e colar ele no piso, ok? Alinhei com o piso, eu posso clicar no meu armário, aproximo a seta até aparecer essas duas setinhas para cima e para baixo, clico e arrasto até alinhar com essa medida de 15 centímetros que eu deixei. Esse é o tamanho máximo que pode ter o meu armário, ok? Delete. Qualquer tamanho entre esse tamanho aqui e 80 centímetros é permitido. Por quê? Porque eu deixei 15 centímetros aqui embaixo para limpeza, tá bom? Agora vamos lá. Agora faz de conta que você não quer fazer um armário afastado do piso. Você quer fazer um armário que esteja junto ao piso, tá bom? O procedimento vai ser o mesmo procedimento. A diferença, pessoal, é que um armário junto do piso pode ter a distância mínima de 10 centímetros ao invés de 15, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui para fazer desde o início para vocês, tá? Bancada mais armário no piso, tá bom? E aqui a bancada mais armário fora do piso. Beleza? Deixa eu reduzir isso aqui para caber o nosso homenzinho. Na bancada de armário colado no piso, o que eu vou fazer? Eu venho aqui no nosso desenho, tá bom? Vou dar a largura que eu quero aqui. Posso já copiar ele, ó. Ctrl C. Trago ele para cá, Ctrl V. Dou a largura que eu quero aqui em formatar, tá? Então eu vou deixar ele com 65, tá bom? Aqui embaixo eu vou copiar esse retângulozinho menor. Venho aqui, Ctrl V para colar. Vou colocar esse retângulozinho menor aqui encostado no piso. E aí eu vou colocar a altura mínima dele, 10 centímetros, por exemplo. 10, uma casa para trás, Enter. Então, ó, no mínimo essa altura eu posso usar. Significa que eu posso fazer o quê? Catar o meu armário e arrastar ele até aqui, ó. Aumentar ele até aqui embaixo. Tá bom? E aí eu tenho que deixar o espacinho para os pés. Esse espacinho pode ser de 5 até 15 centímetros. Como é que eu calculo isso? Eu vejo a largura da bancada de baixo maior, tá bom? Desse pedaço maior. No caso é 60 centímetros. Se eu quero deixar só 5 centímetros, eu faço 60 menos 5, que vai dar quanto? 55, né? Pulo a vírgula, uma casinha para trás. Enter. Opa! Tem que ser esse aqui, né? 55. Pulo a vírgula, uma casinha para trás. E ele já vai deixar um espaço de 5 centímetros aqui nesse dentinho, ó. Faz de conta que eu quero deixar maior. Eu quero deixar com 10 centímetros, né? Pode ser de... Esse dentinho aqui pode ser de 5 a 15, então faz de conta que eu quero deixar com 10. Eu vou fazer o quê? Vejo a medida, é 60, né? 60 menos 10 vai dar quanto? 50. Pulo a vírgulazinha, uma casa para trás. Enter. Então aqui sobrou 10 centímetros. Ok? Pessoal, depois que vocês tiverem feito
esse desenho aqui e a bancada superior, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui, nesse slide que está escrito impressão, vão selecionar só a bancada que vocês criaram, tá bom? Ctrl C, vem aqui no slide de impressão, Ctrl V. Ok? Deixa aqui bonitinho. Vocês vão lá no armário superior de vocês, clica nele para selecionar, Ctrl C, vem para cá, Ctrl V. O que é que vocês vão fazer com isso aqui, pessoal? E aí depois vocês podem pegar o piso, que eu deixei aqui já para vocês, tá bom? Qualquer um dos pisos, você pode escolher qualquer um, Ctrl C e Ctrl V aqui no lugar da impressão. Acho que eu já vou até deixar o piso aqui embaixo para facilitar para vocês. Vocês vão pegar esse arquivo e vocês vão imprimir ele, tá? Como é que você vai fazer para imprimir? Você vai salvar, tá? Clique aqui no disquetinho depois que você fizer download, arquivo, imprimir, tá bom? São todas as folhas dos slides que eu quero imprimir? Não, não são todas as folhas. É só a folha da impressão. Então, você vai vir aqui, ó, imprimir slide atual, para que você não tenha que imprimir todos os slides que estão aqui, senão você vai gastar uma nota pesada, tá bom? Você vai clicar para imprimir. Depois que você imprimir, você vai recortar em volta de cada pecinha dessa, ok? Em volta do piso, em volta do armário superior. Opa, eu já ia me esquecendo. Vocês vão precisar da parede também, tá bom? Eu vou deixar a parede no slide de impressão para vocês recortarem e imprimirem ela também. Ok? Deixa eu reduzir aqui o nosso piso, que ele não precisa ser tão grande. Vocês vão imprimir a parede, tá? E aqui o que vocês vão fazer? Recortem em volta do piso, recortem em volta do armário, tá? Recortem em volta dessa bancada com o armário de baixo, recortem a parede. Depois que vocês recortarem tudo, vocês vão pegar uma folha de papel A3, tá bom? E de um dos lados da folha de papel A3, vocês vão montar essas figuras, tá bom? Então o que vocês vão fazer? Depois que vocês tiverem tudo recortado bonitinho, vocês vão pegar uma folha em branco, igual essa aqui, folha de papel A3. Vocês vão pegar o piso que vocês recortaram, vão colocar em cima da folha, não precisa colar por enquanto, tá bom? Só coloquem em cima da folha, no lugar que vocês querem. Peguem o recorte da bancada com o armário, coloquem na posição que vocês acham mais adequada, pegam a parede, colocam na posição adequada, ok, perfeito, e vocês vão pegar o armário superior e colocar na posição adequada, tá bom? Agora vem a parte difícil desse exercício, tá? Até aqui você só tinha que ir, clicar e dar a medida que você queria aqui em formatar. Agora, pessoal, vocês vão ter que definir uma distância entre a bancada e o armário superior, tá bom? Sobre essa distância, pessoal,
eu já conversei com vocês na última aula, tá bom? O meio desse armário, a metade do armário superior pode ficar até no máximo 1,85 m do chão, tá? E aqui nós costumamos deixar pelo menos 60 centímetros, de 40 e 60 centímetros de distância aqui embaixo, tá? Agora, se você quiser medir, que é o que eu aconselho vocês a fazerem, através da distância máxima a partir do piso, vocês vão pegar a régua de vocês vão fazer um tracinho com a régua marcando a metade dessa figura, ok? E aí, vocês vão posicionar 1,80 m até 1,85 m o meio do armário superior. Ok? A distância do topo do piso até o meio do armário é de no máximo 1,85 m. Então, se for 1,80 m, 1,82 m, 1,85 m, vocês podem trabalhar tranquilos, tá bom? Entre 1,80 m e 1,85 m. Essa distância aqui. Ok? Como vocês vão estar usando o papel A3, vai ter o espaço adequado aqui, tá? É porque isto aqui, pessoal, essa folha que eu desenhei no PowerPoint, eu desenhei no formato A4 para ficar fácil de vocês imprimirem os objetos antes de posicionar, tá? Mas vai caber bonitinho, vai ter espaço para vocês colocarem as pecinhas na folha de papel A3. Depois que vocês posicionarem aonde vocês querem, aí sim vocês vão colar, tá? E escrever para mim as medidas dos móveis em centímetros, tá bom? Eu não quero nada muito elaborado. Você pode simplesmente pegar a sua caneta, uma caneta azul mesmo, e digitar aqui, vai, 65 centímetros, tá bom? Aqui em cima, 70 centímetros, tá? Qual que é a altura que eu deixei para minha bancada? A altura que eu deixei para minha bancada faz de conta que eu deixei de... Aliás, dessa parte do armário faz de conta que eu deixei 80 centímetros. E a parte de baixo dele? Eu venho com a caneta, eu deixei 10 centímetros, faz de conta, tá? Qual distância que sobrou entre o topo da bancada e a parte de baixo do armário? Vocês vão medir, tá bom? Com o escalímetro de vocês e vão digitar. Faz de conta que aqui ficou 40 centímetros. E aí vocês vão colocar a medida do armário, né? A altura e a largura dele, tudo em caneta, tá bom? Pessoal, não é uma atividade difícil, ela só é uma atividade muito longa, né, de ser feita, mas se você seguir todos os passinhos que eu expliquei até aqui, você vai se sair bem, ok? Eu já vou deixar disponibilizado o link para que você consiga fazer o download disso aqui, poder utilizar, tá? Vou deixar aqui anotada a distância máxima que a gente pode ter. Cadê? Da metade, né, dessa figura. Da metade dessa figura aqui, tá bom? Então, no máximo 1,85 m a partir do meio, tá? Eu vou até desenhar uma linha aqui, para que vocês consigam lembrar. Se vocês tiverem dúvida, podem entrar na plataforma que a gente está utilizando ou deixar aqui embaixo nos comentários, tá? E é isso, pessoal.
Até a próxima aula. Na próxima aula eu vou explicar para vocês como fazer esse dimensionamento, só que com uma vista frontal. A gente vai ver de frente esse mobiliário aqui, tá bom? Até mais!